Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Tudo certo? Galera, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos fazer um resumão dessa rodada do Carioca, sabe? Flamengão, Menguinho, nosso rival, é lanterna do Campeonato Carioca. Que doideira! Esse sub-20 do Flamengo aí, que era tratado como o melhor sub-20 do mundo e tudo, segundo aquela rede lá que todo mundo assiste, tá ligado? Aquela rede ali. Então, é tratado como a melhor base do mundo, né? Enfim, virou aí lanterna do Campeonato Carioca, um empate e duas derrotas. Cenário crítico pro Flamengo, mas, cara, tipo assim, chance de rebaixamento pro Flamengo, eu acho muito difícil de acontecer. Mesmo com essas notícias acontecendo, né? Mas que eu jogar o sub-20 e tudo, mas vamos deixar pra gente papear mais sobre isso depois da vinheta. Já é? Solta a vinheta aí para mais notícias e resumos do nosso Flusão. Fala, meu grande público, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e também tricolor de coração. Meu intuito aqui do canal é falar sobre o nosso time, o Fluminense, falar sobre análise, vamos falar também sobre os outros clubes, né, do Carioca, mas nosso foco principal é o Fluminense, né? À toa que eu tô com a camisa aqui do Fluminense. Vamos pegar essa rodada do Carioca aí que aconteceu, que nenhum grande venceu. Nem Botafogo, nem Vasco, nem Fluminense, nem Flamengo, nenhum desses quatro venceram. Entendeu? Teve o Botafogo, Flamengo e Fluminense perderam e o Vasco empatou. Então, vamos olhar aqui certinho todo esse resumo da rodada. Então, pô, eu tô testando um cenário um pouco assim diferente, apagando as luzes assim, deixando mais o flash do celular aqui e tudo. Depois vocês falam se vocês gostaram e tal, que aparece evidencia mais o meu rosto assim pra gente conseguir conversar e deixar um fundo meio descontrolado assim, né? Até fechei a cortina, tudo, mas porque tá de dia, né? Mas ainda não tem um estúdio próprio, mas com a ajuda de vocês, deixando o like, conseguindo mais gente para se inscrever aí, rapidamente conseguimos um estúdio legal e tal, pra gente montar e fazer uma parada bem legal para os nossos próximos vídeos. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você que é novo e, pô, continue permanecendo nessa galera aqui que a gente fala muito sobre o Fluminense, fala muito sobre as rodadas, sobre os resumos, todas as notícias, pré-jogo do time, a gente faz uma análise completa aqui. Você que é novo, tá assistindo meus vídeos, eu indico muito você assistir o meu pré-jogo contra o Madureira, o meu pré-jogo contra o Boa Vista. É um pré-jogo completo, cara, onde coloco quantos jogos oficiais que o Fluminense jogou com o time que vai enfrentar, os maiores artilheiros de cada time que o Fluminense está enfrentando, sabe? É um jogo marcante, eu coloco um vídeo aqui dos jogos marcantes assim. Cara, as prováveis escalações, então, tipo assim, eu falo da arbitragem, quantos jogos esse juiz, esse árbitro apitou contra o Fluminense, foi muito bom, muito contra e tal. Enfim, você que tá novo, eu falo muito, indico muito você assistir esse vídeo pré-jogo, porque aqui a análise é totalmente completa e com total amor e gratidão e tudo pelo nosso Fluminense. Então, galera, vamos ver aqui como foi essa rodada do Carioca aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês. É o seguinte, galera, vou colocando aqui na telinha aqui. Essa segunda rodada foi bastante zebra para os quatro times cariocas, né? O Fluminense abriu a rodada junto com o Bangu e Madureira. O Fluminense perdeu, né? Aquele jogo vergonhoso. Tal. Falei na análise pote tudo sobre esse jogo vergonhoso que o Fluminense fez no Carioca. Muito ruim a atuação do Fluminense. Mas depois o Madureira ganhou também do Bangu. E depois, às 9h30, o Volta Redonda fez 3-0 no Flamengo. Galera, segundo jogo do Volta Redonda, surpreendendo bastante, não sofreu nenhum gol, 100% de aproveitamento na rodada no Campeonato Carioca, no Grupo A, né? E líder isolado ali no nosso Grupo A, ali que o Volta Redonda está disputando esse grupo junto com a gente.
não sofreu nenhum gol, ganhou de 1-0 do Boa Vista no primeiro jogo e fez 3-0 agora no Flamengo. Walter Donda que vem embalado, vem bem confiante aí na rodada. A gente vê que até o nosso grupo A com isso, o Walter Donda é primeiro, Vasco segundo, né, que empatou o jogo, Bangu e terceiro, o Fluminense em quarto. Aqui o Vasco fez aquele 0-0, o joguinho sonolento do Vasco. Aquele joguinho de Diniz, né, gente? A gente conhece tal como que é o jogo do Diniz. O Diniz, quando o Diniz não quer jogar, ele não quer jogar mesmo. Então, foi pro jogo e tal, o jogo bem, tipo assim, sem emoção e tal, não apagado as luzes ali, aconteceu nada. Foi só a única coisa emocionante que aconteceu nesse jogo foi a despedida do Verratti, que vai jogar no Cerro Porteño, e depois nada mais aconteceu nesse jogo do Vasco, né? Depois, às 8h30, teve o Sampaio Corrêa ganhando de virada do Botafogo. O Botafogo fez 1-0. Depois o Sampaio Corrêa buscou o jogo. O Botafogo estava com 1 a menos também. O jogador lá do Botafogo, lateral lá, tinha sido expulso. E o Sampaio Corrêa aproveitou a oportunidade e ganhou. Virou o jogo. E também, às 8h30, também teve o Maricá ganhando da Portuguesa da Ilha aqui. Nossa Portuguesa do Rio. E, cara, e a rodada fechou com esse seguinte grupo aqui. O grupo aqui, o quinto e o sexto, que são os dois últimos aqui, está o Sampaio Corrêa, né? E a Portuguesa que está com 2 derrotas, né? E um empate. E o empate contra o Flamengo perdeu 2 jogos aí. E tudo, o primeiro jogo, e o outro jogo foi contra quem que a Portuguesa perdeu? Perdeu do Botafogo. Né? Perdeu do Botafogo, perdeu agora do Maricá. A Portuguesa tá bem mal assim no campeonato, né? E o grupo B também, aqui o Nova Iguaçu tá em primeiro, sabe? Teve o primeiro jogo do Nova Iguaçu, foi contra quem? Foi contra o Sampaio Corrêa, eles ganharam de 3-1 Sampaio Corrêa aqui, ó. Tiveram o primeiro jogo, ganharam, empataram com o Vasco agora. A sequência deles está bem legal. O Botafogo perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu esse jogo, na verdade, tinha ganhado a Portuguesa. E agora perdeu o Sampaio Corrêa, continua em segundo, Madureira e Boa Vista. E o Flamengo, galera, que tá com 2 derrotas, a mesma sequência da Portuguesa. 2 derrotas e um empate. Aquele empate no finalzinho lá do Flamengo. E o Flamengo, cara, tá aqui em último. Tipo assim, saiu notícias aí que o Flamengo vai continuar colocando o seu time sub-20 para jogo. Se a escolha é correta, beleza. Eles confiam ainda que a molecada vai dar conta dos jogos. Mas o Flamengo tem um clássico contra o Vasco na quarta-feira e um clássico contra o Fluminense no domingo, sabe? Desde quando começou esse Carioca, eu sempre pensei assim, cara, o Flamengo não vai querer jogar nesse Carioca. E isso já estava nítido já que o Flamengo não estava querendo jogar esse Carioca. Porque o Flamengo está com uma final de Supercopa do Brasil e uma final de Recopa. E o Flamengo não está focado 100% nesse Carioca, né? O Flamengo vai, dependendo, ele foca no Carioca com os jogadores titulares só quando for ali no final ali no mata-mata, entendeu? Nessa fase de grupos o Flamengo provavelmente não foque do jeito que deveria nesse Campeonato Carioca. Porém, o time sub-20 não está conseguindo dar conta desse jogo. Então, eu acho que o Flamengo provavelmente joga alguns jogadores que são reservas, não os titulares, mas que no elenco principal são reservas para jogar esse jogo, sabe? Quanto o Vasco, mas o time seja integralmente quase todo da base, sabe? A mesma coisa com o Fluminense, tudo porque eles têm uma final bem importante, que é mais importante do que o Carioca, né? Que eles tratam mais importante que o Carioca, que é a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, né? Até o Corinthians no Paulistão não tá se importando muito com o paulistão lá deles lá, até porque eles estão focados também no campeonato carioca, na Supercopa do Brasil, né? Tipo assim, galera, o Flamengo ele não corre risco muito grande de ser rebaixado. Por quê? No campeonato carioca, o risco de rebaixamento é bem pequeno para esse clube grande, porque mesmo se ele ficar em sexto lugar, em último lugar, por exemplo, o Flamengo perca do Vasco, perca para o Fluminense, perca para o Maricá, tipo assim, lanterna isolado lá do grupo B lá deles. O Flamengo, ele vai disputar um quadrangular final, ou seja, que é o quinto e o sexto do grupo A e o quinto e sexto do grupo B. Nesses jogos vão ser 4 jogos, vai ser jogo de turno e retorno contra os últimos times, né?
e os 3 primeiros continuam no Carioca e o pior time vai para a Série B do Cariocão. Ou seja, vai ser 4 times, igual a gente coloca aqui. Se terminasse hoje o Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Portuguesa e Maricá e Flamengo faziam um quadrangular final ali. E jogariam entre eles turno e retorno. Igual a Libertadores assim, que então são 4 times, turno e retorno dos jogos. Aí os melhores, os 3 melhores que classificarem continuam na primeira divisão do Carioca, mas o último colocado ali, ele vai para a Série B do Campeonato Carioca. Então acho que a chance do Flamengo ser eliminado é difícil de ser rebaixado, na verdade, né? É bem nula, sabe? Porém, já é vergonhoso um time igual do Flamengo jogar um quadrangular final com os piores times da tabela do Campeonato Carioca, né? E não ir para o mata-mata. Mas vamos esquecer um pouco o Flamengo, vamos focar no nosso Fluminense. Nossa próxima rodada aí é o jogo contra o Nova Iguaçu, na quinta-feira, 9h30. Só pra gente passar aqui as rodadas. Na quarta-feira já começa com Maricá e Bangu. Aí depois, 7 horas, no Engenhão, lá no Newton Santos, Botafogo, Volta Redonda. Depois, Maracanã, quarta-feira, 9h30, Flamengo e Vasco no Maracanã. Na quinta já começa com Madureira e Sampaio Corrêa. 7 horas, Boa Vista e Portuguesa. E nosso último jogo é contra o Nova Iguaçu. Para fechar a rodada, Nova Iguaçu e Fluminense. Fecham a rodada do campeonato, nessa terceira rodada do Campeonato Carioca. Então, galera, pra gente ganhar, é crucial que a gente ganhe para o nosso momento de tabela. Porque, igual a gente sabe, terminando as 6 rodadas do Campeonato Carioca, o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro numa quarta de final, que é jogo único. Aí depois semifinal é sorteada, aí de volta final direto no Maracanã. Galera, que triste que aconteceu com o John Kennedy, né? Liga um sinal de alerta pro Fluminense, cara. A gente sabe aí que desde o começo desse ano, a prioridade era um camisa 9. A gente sabe que desde quando acabou, na verdade, acabou o, o campeonato, a Copa do Brasil, que a gente foi eliminado pelo Vasco, a gente já sabia da prioridade que era o Campeonato Carioca, que era o camisa 9, na verdade, perdão. E até hoje, até agora, nada saiu, nada aconteceu. Galera, eu coloco, não sei se vocês viram o depoimento da Bárbara Coelho que ela fez lá na Casa TV. Eu jogo aquelas palavras dela para a realidade do clube, sabe? Vai ficar maçante, vai ficar desgastante, galera. Sabe? A gente chegar ao ponto de começar a temporada, igual a gente já tá começando, e os nossos únicos centroavantes são Everaldo e Lelê, sabe? A gente já viu que o Lelê não tem potencial para ser titular do Fluminense. Não tem, galera. O Lelê não vai chegar, vai jogar contra um Grêmio, contra o Palmeiras e vai brocar 3 gols lá. Não vai, tipo assim, ser um centroavante bastante efetivo no time, sabe? A gente já viu, claro que ele colocou o depoimento lá dele, que ele vai querer buscar o espaço dele, vai querer lutar pelo espaço dele, mas é ideal que o Fluminense vai emprestar ele de novo, sabe? Porque é um jogador que a gente não pode contar com ele da forma que, tipo assim, vai ser a solução dos nossos problemas. E galera, vai ficar maçante. A gente já ficou um ano inteiro aguentando com o Everaldo, a gente xingando. Pô, a gente não tava aguentando mais ver esse cara com usando a camisa nova do Fluminense em campo. O último gol dele na temporada tinha sido em agosto, pô. Sabe? E ele terminou a temporada sem fazer nenhum gol. Depois assim, então, galera, tá maçante. A torcida não vai comprar o barulho. O meu medo é a gente chegar nesse clássico contra o Flamengo e continuar nessa mesma situação. A torcida não querer ir pro Maracanã, pô. Sabe, pra ver o time, porque a gente sabe que voltando o time titular, claro que pô, a gente quer ver o Samuel Xavier voltando, o Fábio, quer ver o Martinelli voltando, o Canóbio, o Serna, mas cara, o Lúcio Costa, e a gente vai estar lá vendo o Everaldo em campo de novo, pô. Sabe? Galera, eu, como torcedor, eu não compraria esse barulho, sabe? Claro que a gente tem que apoiar o Fluminense a todo momento da nossa vida, né? Todo tempo. Mas, cara, continuar com o Everaldo em campo, a torcida não vai aguentar. Não se assustem se a gente vê a torcida não indo no estádio porque o Everaldo continua sendo camisa 9 do Fluminense. Não se assustem com isso. O presidente garantiu que vai ter um camisa 9 até o começo do Brasileirão. Assim a gente espera. Demanda tempo, igual ele falou, demanda tempo, porque o Fluminense busca nome de peso.
A gente não tem noção de qual é esse nome de peso, sabe? Mas o que a gente sabe é que o Fluminense tá buscando longe, tá buscando avante, sabe? Mais do que a gente imagina. Mas, cara, tá complicado. A torcida não vai comprar esse barulho, a torcida não vai querer ir no estádio para ver o Fluminense jogar, sendo que o Everaldo é o nosso camisa 9, sabe? Aquele cântico de zoeira nem tá pegando mais, porque a situação tá bem chata, sabe? É bem difícil e, tipo assim, tá desgastante. Eu, pra mim, não sei pra vocês. Falem nos comentários aí se vocês estão achando também, mas pra mim tá muito desgastante continuar com esse cara usando a camisa 9. E nem é bom pro Everaldo continuar, cara. Nem é bom, porque se eu fosse ele, cara, eu já devia estar, pô, virando a noite aí, buscando algum clube pra contratar ele, indo pra China, pro Japão, sei lá. Igual ele já jogou lá, buscando algum clube pra contratar ele, cara, porque não dá pra esse cara continuar no elenco, sabe? Não é clima, não tem clima mais pro Everaldo continuar. Ele já devia ter cavado algum clube, alguma rescisão, sei lá, o clube conseguir contratar ele, porque, galera, não tem clima pra ele continuar usando a camisa do Fluminense. Mas a gente viu até que aconteceu com o JK, ó. Tá com uma bota mobilizadora, sabe? Já aconteceu e a gente vai começar aí o campeonato aí. É, vou dar os créditos aqui para a imagem do Jornada KTO, né, que viu essa situação. O JK, cara, a gente não sabe se foi uma torção de tornozelo que ele vai ficar 3, 4 dias e vai voltar, ou se ele, pô, sei lá, quebrou, rompeu o ligamento do pé, alguma coisa. Eu já rompi o ligamento do pé uma vez, sabe? E, tipo assim, foi coisa de ficar quase um mês, assim, com gesso parado. Então, tipo, a gente não sabe como a gente vai ser. A gente vê o John Kennedy aí que tava tentando ter uma sequência, tentando conquistar a torcida de uma forma, continuando a jogar, vai ter que ficar parado para tratar desse tornozelo dele, que torceu o tornozelo, a gente não sabe o grau ainda dessa lesão. E a gente começar aí, a gente vai ter nosso primeiro jogo aí contra o Nova Iguaçu com o Lelê em campo de titular, sendo o nosso único centroavante. Depois contra o quarta-feira aí, quanto no domingo, na verdade, contra o Flamengo, a gente ter Everaldo em campo. Então, galera, cenário preocupante. Qual que é a solução que o Fluminense tem que fazer? Vai ter que subir o Kelvin, que estava no sub-20 lá da Copinha, subir o Kelvin, dar chance pro garoto tentar se mostrar no profissional, sei lá, tipo assim, pô, contratar o Borré do Inter, será que a torcida vai comprar o barulho? Calheri do São Paulo, tava pensando esses dias, será que o Fluminense contrata o Calheri do São Paulo? É um cara que é canela de vidro, não joga cada 10 jogos ele lesiona alguma coisa, não consegue ter uma sequência. Desde quando ele chegou no São Paulo, você nunca viu o Calheri tendo uma sequência jogando a temporada inteira, sabe? E pra você ter noção, ele voltou de lesão agora, porque ele tinha rompido, acho que uma lesão LCA, rompeu o ligamento do joelho, sabe? Ficou um ano todo parado, por tratar de lesão e voltou esse ano agora. É um jogador que a gente não sabe. O que o Fluminense vai arrumar? Só você vai saber. Enfim, um desabafo aí. Vamos acompanhar as notícias. Tendo mais notícias, a gente aborda aqui e traz aqui para vocês. Beleza? Deixa seu like aí, se inscreve no canal aí, comenta aí o que você acha. Quem que pode ser o nosso camisa 9? Como que o Fluminense tem que tratar a situação? Beleza? Tamo junto, galera. Deixa o like aí, não esquece não, hein?